Diz assim, Jeremias 45, a partir do versículo de número 1. Esta é a palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia no livro as palavras ditadas por Jeremias no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim agora, porque o Senhor acrescentou tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemer e não encontro descanso. Tu lhe dirás isto, assim diz o Senhor, estou a ponto de destruir o que edifiquei, de arrancar o que plantei, e isso em toda esta terra. E procuras coisas magníficas para ti mesmo, não as busques, pois estou a ponto de trazer uma catástrofe sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a ti darei a tua vida, como despojo em todos os lugares para onde fores. Senhor, eu peço agora mais uma vez a tua graça, a tua misericórdia, a tua presença santa, teu Espírito mesmo, trazendo cativo cada coração, cada mente, preparando terra fértil para a tua palavra, tua semente, que ela nos santifique mais uma vez e nos conduza no caminho da salvação, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. A gente ouve de Brumadinho, a gente ouve de Moçambique, a gente ouve de Basel. Parece que semana passada ou retrasada, uma criança vindo da escola foi assassinada. Aparentemente, pelas notícias, por uma senhora, não se sabe ainda direito por quê, as razões, mas o fato aconteceu. Aconteceu. E quando a gente vai ouvindo essas coisas, a gente começa a ficar incomodado. A gente fica incomodado não só porque a gente se sensibiliza com as vítimas, a gente sente um pouco do que elas sentem, ainda que bem distante, de fora, mas a gente começa a se incomodar porque começa a cair a ficha de que esse mundo não é um lugar 100% seguro para viver. Que esse mundo não é o lugar mais apropriado para se ser feliz, para se construir. Porque a gente pode estar construindo uma casa e daqui a pouco ela é soterrada por um tsunami de lama. A gente pode estar construindo uma igreja, um projeto social e daqui a pouco vem um ciclone. A gente pode estar educando, criando um filho e qualquer dia desses ele dá de cara com um desvairado, com um desequilibrado. E tudo que a gente construiu termina. Acaba. Ou seja, a gente se incomoda porque a gente tinha grandes planos para a vida. E se isso aconteceu ontem com outros, quem é que garante que não possa acontecer com qualquer um de nós? Amanhã, seja qual for o lugar que escolhamos para viver. Não estamos 100% seguros nessa terra, desculpa eu te avisar. Desculpa eu te falar.
E aí a gente começa a ficar assim com um coração como esse o de Baruque. O emanuense do profeta Jeremias, aquele que ia tomando notas de forma fiel, diligente, de tudo aquilo que o Senhor ia falando por meio da boca do Jeremias, o Baruque tinha o trabalho de ir anotando, de ir escrevendo, de lhe ser o seu escrivão. E dizem as boas línguas que o Baruque era de descendência nobre, provavelmente era neto de um governador de uma das cidades importantes de Judá, e, portanto, ele poderia ter algumas aspirações políticas futuras, de, quem sabe, assumir um posto importante na cidade na qual vivia a cidade de Judá, terra de Judá. Mas chega uma hora assim que o Baruque, ele se dá conta. Ele se dá conta. Ele parece que vivia, às vezes, assim, num mundo de sonhos. Num mundo, assim, de fantasia. Num mundo, assim, cor-de-rosa. Cheio de planos. Só que chega um momento assim que ele cai em si. Ele para pensar e diz talvez para si mesmo, bom, se tudo isso aqui que eu estou escrevendo vai acontecer, e eu estou vendo que vai acontecer mesmo, pelo movimento das coisas, então os meus planos de grandeza, eles estão ameaçados, bem ameaçados, e é quase certeza que não vão se cumprir. Não vão se cumprir. Porque se a profecia é que Judá vai ser invadida, as casas vão ser queimadas, o templo vai ser posto abaixo, e a maioria do povo vai ser levada cativa, eu vou governar o quê? Eu vou governar o quê? E aí ele começa a dizer a respeito de mim, de si mesmo, pobre de mim, porque o Senhor acrescentou dor à minha tristeza. O Senhor acrescentou dor à minha tristeza. E eu gostaria de te perguntar hoje, se você também não está assim igual o Baruque. Você serve a Deus, você não pensa em desistir de servir a Deus, nem passa na sua cabeça deixar o caminho. Você vai fazendo o seu trabalho a cada dia, vai fazendo as suas orações, vai procurando viver da melhor forma possível, de acordo com tudo aquilo que já te foi ensinado por meio da palavra, ser obediente, ser fiel, continua. Como um bom escrivão, fiel, diligente, mas lá no fundo, vai fazendo tudo isso, carregando uma dor no coração. Carregando tristeza no coração. Carregando queixas, lamentos, angústias, frustrações, e tudo por causa dos grandes planos que você tinha para a sua vida.
É esse o seu caso? E se for, pergunta é, qual é a palavra que Deus tem para uma pessoa que continua fiel, não pensa em deixar de ser, continua servindo, mas carrega dores na alma, por causa dos grandes planos que tinha para a sua vida? Eu penso que a mesma palavra que o Senhor dirigiu ao Baruque. Então, primeiro, se esse é o seu caso, queria que você soubesse que Deus está a par da tua dor. Que Deus conhece o seu coração. Aliás, Deus conhece melhor a dor de um coração do que o dono do próprio coração. Ele se dirige por meio de Jeremias, mas não a Jeremias. Ele se dirige por meio de Jeremias ao Baruque. O texto começa dizendo assim: esta é a palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia no livro as palavras ditadas por Jeremias, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor. Não era o Jeremias, o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Não é acerca de ti, ó Jeremias, o grande profeta. Não é acerca de ti, ó Judá, a cidade do grande rei. Não é também acerca de ti, ó Israel, povo escolhido, descendência de Abraão. Não. É acerca de ti, ó Baruque. Um Baruque que a gente só conhece porque o seu nome estava associado ao nome do profeta Jeremias. Senão, para nós seria um desconhecido, para nós seria um anônimo, mas ninguém é anônimo diante de Deus. Ninguém. Ninguém é um ninguém diante de Deus. Todo mundo é alguém diante daquele que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, diante de quem todas as coisas estão expostas, estão nuas. Aquele que todas e todos vê. Lembra do caso da Agar, a escrava, que foi despedida de casa com um filho de aproximadamente 12, 13 anos, para um deserto, levando consigo só uma botija de água e alguns pães. E aí, quando a água acaba, e ela olha para um lado, vê a areia, olha para o outro, vê a areia, nem sabe mais onde está. E o filho com sede, ela sente o cheiro da morte, a morte se rondando, a morte se aproximando, se angustia, se desespera, coloca o filho debaixo de um arbusto, porque não o quer ver morrer, e vai para um outro canto, esperando, sabe-se lá o quê. O texto nem diz que ora, porque não é ela uma Sarai, não é ela uma Sara, a mulher de Abraão, o patriarca, ela é só uma escrava. Porém, o Senhor lhe abre os olhos. O Senhor que a vê, lhe abre os olhos. Lhe refaz a promessa que também por meio do menino viria uma grande nação. E ela então dá água para o seu filho. E o seu filho não apenas sobrevive, mas vive. E é por isso que ela já chamava, já conhecia a Deus como o Deus que me vê. O Deus que me vê. Deus vê todos e tudo, inclusive você.
inclusive você. Então saiba, Deus sabe. Mas segundo, você também precisa ouvir uma outra palavra do Senhor para você ser liberto desse negócio de viver para ter grandes coisas. Você já reparou que a maioria de nós, se não todos nós, quem sabe, vive o tempo todo para ganhar coisas, para ter coisas, e grandes coisas, se possível. E a palavra de Deus para o Baruque é: ó Baruque, para com isso. Para com isso. Ele diz assim, versículo de número 3, disseste, ai de mim agora, porque o Senhor acrescentou tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemer e não encontro descanso. Eu ouvi, Baruque, o seu coração. Eu ouvi os teus pensamentos. Nada está anuviado diante de mim. Está claro como cristal. As razões dos teus gemidos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te falar algo para curar a tua alma. Tu dirás isso, assim diz o Senhor. Estou a ponto de destruir o que eu edifiquei, de arrancar o que plantei, e isso em toda esta terra, e procuras coisas magníficas para ti. Não as busques. Não as busques. Não as busques. Porque você está querendo ganhar um lugar no camarote do Titanic, esse negócio vai afundar. Você está aí se lamentando porque não conseguiu comprar o apartamento lá da cobertura desse prédio que já está condenado à demolição. Por causa de tanta infiltração. É por causa disso que você está gemendo, o Baruque? Você está aí chorando as mágoas porque você queria comer do fruto dessa árvore que já está condenada a ser queimada, porque está cheia de fungo, é desse fruto que você está querendo comer. E aí alguém ouve isso e diz assim: bom, então o que eu faço da vida? Eu não faço nada. Não, você faça duas coisas. Duas coisas. Primeiro, seja fiel àquilo que Deus já te deu. Aquilo que você já tem, que não é pouco, viu? É mais do que você consegue dar conta. Tudo isso aqui é de Deus. E nós fomos colocados como mordomos. Mordomos, para tomar conta para Ele. A fim de que no último dia recebamos o aval, a avaliação de servo bom e fiel ou não. Como já disse alguém, quando então receberemos o que de fato é nosso? E que será nosso para sempre, porque aqui tudo é dele. E estamos cuidando para ele. Então Deus te deu um filho, cuide do seu filho. Deus te deu uma casa, cuide da sua casa. Deus te deu um trabalho, sirva ali como se você estivesse servindo ao Senhor, porque é de fato a Ele que você serve. Foi Ele que te deu esse trabalho. Você está servindo a Ele. Então, tem o que fazer? Tem muito o que fazer. Seja fiel em tudo aquilo que Deus já te deu, já te confiou, porque pertence a Ele e um dia nós vamos prestar contas. Agora, em segundo lugar, você tem sonhos, tem planos, ok. Mas sabe o que você faz com esses sonhos, com esses planos e tal? Coloca na mão de Deus. Põe na mão dele, entrega para ele. E sabe o que você faz depois? Esquece. É isso mesmo que você ouviu. Pega todos esses planos, todos esses sonhos de grandeza, de conforto. Pega tudo e coloca na mão de Deus e depois esquece. Esquece. Sabe por quê? Porque senão a sua vida sempre fica lá.
Nunca aqui. Quando eu tiver, quando eu for, e os anos passando e você não está atentando para o agora. Está sempre vivendo naquilo que pode vir a ser e as águas estão passando e você não está vendo, não está se apercebendo, seu filho está se perdendo e você está lá, está lá, está lá. Deixa lá na mão de Deus, para os teus olhos se voltarem para o que está acontecendo agora, o hoje. E até porque, irmão, posso te falar uma coisa? Se alguma coisa nessa vida tiver que ser sua, vai ser. Vai ser. Não precisa brigar. Não precisa se acotovelar com ninguém. Não precisa ir se humilhar. Não precisa. Não precisa ir pedir. Não precisa. Se alguma coisa tiver que ser sua, sabe o que vai acontecer? Vai vir na tua mão. Vai vir na tua mão. Por isso que é importante andar com Deus, para que quando vier algo da parte dele, você reconheça, veio de Deus. E não desprezar, não jogar fora, mas você pode ficar tranquilo. Mas na Bíblia não diz assim que quem procura acha, quem busca encontra Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, entrega na mão dele e descansa e vive o agora, o hoje. Que esse é o presente de Deus. Essa é a sua porção de Deus para você. Não é a Bíblia que diz? Esses dias eu estava conversando, um pastor me disse assim: você sabe, um outro pastor veio me pedir indicação porque ele estava precisando de um pastor auxiliar na igreja dele para cuidar disso e daquilo. E quando eu vi assim o perfil, era o meu perfil. E eu já estava orando para algo assim na minha vida. Só que eu falei assim, eu vou me oferecer. Não vou. E aí, o que você fez? Eu indiquei outro. Só que sabe o que aconteceu? Não deu certo. Aí esse pastor me chamou para um jantar e me disse assim, você não quer vir trabalhar comigo? E pronto. Não precisa. E não sou eu que estou dizendo não, viu? A Bíblia diz assim que todo dom perfeito desce do céu, vindo do Pai das luzes, como dádiva, como presente. Não é conquista, é graça. Ou a gente recebe de graça ou usurpa. João Batista que disse assim uma vez que os discípulos dele estavam ficando enciumados por causa que Jesus estava batizando mais gente. João Batista, homem de Deus, diz assim, ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Então, em nome de Jesus, seja liberto e descansa em Deus. Terceiro, Deus te diria o seguinte, o mesmo que disse a Abacuque. Lembre-se, que Deus é Deus. Deus é Deus. Sempre será Deus. Sempre foi Deus. É Deus. E sempre será. Isso que quer dizer é que Ele planta e Ele mesmo arranca o que plantou. Ele edifica e se Ele quiser, Ele mesmo derruba o que edificou. Ele que exalta, Ele que humilha, Ele que coloca reis, tira reis. E quem é que pode chegar diante dEle e dizer assim, o que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor está fazendo? Ou, por que o Senhor não está fazendo? Pode me falar, por favor? É o que ele diz aqui.
capítulo 45, versículo 4, estou a ponto de destruir o que edifiquei, de arrancar o que plantei, isso em toda esta terra. Procura as coisas magníficas para ti, não as busques, pois estou a ponto, não diz que vai, mas estou a ponto de trazer uma catástrofe. Sabe por que para a gente é difícil ver essas coisas? Porque a gente é filho do iluminismo que tirou Deus do centro e colocou a gente. E aí a gente vive ouvindo que a gente é o centro do mundo. E por isso que os psicólogos estão ficando cada vez mais ricos. E porque a gente vai crescendo e vai se enamorando-se de si mesmo. A gente vai se achando muito bonito. A gente vai se achando muito inteligente. A gente vai se achando muito sabido. A gente vai, sem se aperceber, se luciferiano, tomando o caminho de Lúcifer, sem se perceber, ficando enamorado com a sua própria luz. E daqui a pouco está achando que pode ter conversas de igual para igual com Deus. Aconselhar a Deus. E alguns chegam a dar ordens a Deus. Esse daí está totalmente fora. Se desconectou de tudo. Está viajando mesmo. Saiu, não está com o pé na terra, não está enxergando mais nada. Se enamorou total. Você lembra o caso do Pedro? Jesus está lá numa conversa com os discípulos, aí começa um assunto assim, então o povo aí está dizendo que é profeta, o povo está aí dizendo que é Elias, o povo está dizendo que é João Batista ressuscitado, aí Jesus fala, tá bom, e vocês, o que vocês dizem? Quem eu sou? Aí o Pedro levanta a mão. Tá bom, Pedro, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nota 10, Pedrão. Não te foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Pronto, para quê? Pedro ouviu isso, cresceu. Cresceu. Passou 5 minutos, Jesus mudou o assunto, né? Jesus começou a falar da crucificação e tal. Aí o Pedro, Senhor, por favor, um momentinho, vem aqui comigo. Tomou Jesus pelo braço, chamou no canto. E o texto diz, o repreendeu. O repreendeu. Dizendo assim, para de falar essas coisas, Senhor. Tem dó de ti mesmo. Que isso vai acontecer? Cruz? Não. Tem dó de ti. Jesus também que não era de fazer média com ninguém. Nem com o melhor aluno. Para trás de mim, Satanás. Porque você só entende as coisas dos homens, não as de Deus. Então, de vez em quando, a gente precisa de uns chacoalhões desses, sabe? Para que o processo de se luciferianizar se estanque. E a gente volte de novo para o caminho do andar humildemente com o seu Deus de Jesus. Porque senão, todo mundo aqui começa a se enamorar da sua própria luz. E quarto, saiba e entenda que o maior bem que você pode receber nessa vida é a própria vida. É o fato de poder estar mais um dia vivo. Como disse já um pastor, a gente vive num mundo que se der para tomar um sorvete, tá bom. E é o que o Senhor está dizendo aqui, mais ou menos. Porque o Senhor continua para encerrar a história.
Não tem conversinha não, ficar conversando até de madrugada não. É esse ponto, não vai mudar. Diz assim, diz o Senhor, estou a ponto de trazer uma catástrofe sobre toda a humanidade. Você vai discutir? Então, não, Senhor, não vou discutir. Ok, então eu vou continuar. Diz o Senhor, mas a ti, darei a tua vida como despojo em todos os lugares para onde fores. Então, em resumo, o que Deus está dizendo para o Baruque é assim, olha, Baruque, esse negócio aí que você escreveu no livro, esse negócio aí que você se apercebeu, que você entendeu, é isso mesmo que vai acontecer. É isso mesmo. Vai vir um exército inimigo, vai invadir essa cidade, vão queimar as casas, vão derrubar esse templo, e vai ser um monte de gente levada cativa assim. Vai acontecer tudo isso. Porém, eu te dou uma graça. Apesar de tudo isso que vai acontecer, você vai sair vivo de todas elas. Essa vai ser a tua porção. Essa é a minha graça para você. Você não vai vir para cá um dia antes, nem um dia depois do que eu já determinei. A tua vida eu te dou. Vai acontecer tudo isso, mas ninguém vai tirar. Recebe, porque é a tua porção. Então, você recebeu mais um dia de vida? Receba como graça. E dê graças. Mais um dia de vida? Nesse mundo? Nessa terra? Vale de lágrimas. Quanto um monte de gente está chorando, seus mortos, receba como graça e dê graça. Mais outro. Puxa vida, hein? Amém. Mais um. Recebe como graça e dê graça, porque é graça. Agora, você tem recebido mais do que só um dia de vida? Tem? Então, irmão, tem recebido da mesa de Deus mais do que mais um dia de vida? Então, não é nem mais graça, é graça sobre graça. E sobre graça, e sobre graça, e sobre graça, porque Deus é o Deus da graça. E tem permitido que seja compartilhado da sua mesa conosco, graça sobre graça, e mais graça, e por isso a Ele, hoje e sempre, damos graças. Por exemplo, essa semana eu recebi graça sobre graça. Porque eu e Rian ganhamos de presente 2 ingressos para assistir Suíça e Dinamarca. Aí o menino ficou feliz. Primeira vez que foi no estádio. Mas você sabe como é ser humano, né? Chegou o dia, aí eu estou levando ele para a escola, e aí conversa vai, conversa vem. Eu falo assim, ei filho, hoje é dia de Hopschwitz, hein? Aí ele, pois é, né papai? Por outro lado, faz tanto tempo que a gente não assiste um jogo do Brasil, né? Não sei o quê. Falei assim, Deus me dá umas graças de repente, assim, sabe? Umas pregações na hora. Aí eu falei, sabe, filho, olha, sempre nessa vida vai ter coisa que a gente não tem. Sempre. Agora, se a gente ficar focando naquilo que a gente não tem, a gente vai sempre viver murmurando, reclamando, se queixando, a despeito de tudo que tem.
a despeito de tudo que tem. Bom, ele mudou de assunto, mas eu não, acho que ele entendeu, porque na quinta-feira, quando ele foi fazer a oração para dormir, ele orou assim: Papai do céu, muito obrigado por essa cama, muito obrigado pela comida para comer e pela água para beber. Eu gostei daquela oração e eu creio que Deus também. Eu creio que Deus também. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Definitivamente, a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é o livro da ajuda do alto. Não é livro que nos ensina a como a gente se dá bem nesse mundo. Não é para isso. É a revelação do Pai por meio do seu Espírito e o seu Filho, que é a palavra, de como a gente viver fazendo o bem neste mundo, apesar deste mundo. Como foi Jesus, que veio a esse mundo, e o testemunho que Pedro dá a respeito dele, Pedro que viveu com ele 3 anos, andou com ele, na mesma casa, nas mesmas ruas, nas mesmas tensões, nos mesmos estresses, sofrendo as mesmas injustiças. Testemunho do Pedro a respeito do seu mestre, a respeito do seu Senhor encarnado, foi que ele viveu nesse mundo, indo por toda a parte, fazendo o bem. Fazendo o bem. E só fazendo o bem. Quem se encontrou com Jesus disse: Ele me fez o bem. E esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa missão. A gente ir vivendo, seguindo os passos de Jesus, nesse mundo, e apesar desse mundo, aonde nos levar, sermos os agentes do bem. Até que chegue aquele dia em que se cumprirá a sua promessa, que diz assim: e não haverá, não se fará mais nenhum mal no meu santo monte. Nenhum mal no meu santo monte. Que assim seja. E que Deus nos conceda essa graça, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.